A paz de Cristo para todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Para podermos estar mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor. E esse, como eu já falei no vídeo anterior, é um projeto que Deus colocou no meu coração, não para que eu vire um astro, né? Ou fique famoso, mas para que eu possa ajudar a muitos, como tem tido muitos que têm esse propósito do coração de estar ensinando a palavra do Senhor, e eu sou um desses, e me considero o menor de todos. Meu nome é Pastor Marcelo Santana, tá? Sou pastor evangélico da Assembleia de Deus, Liberdade em Cristo, Ministério Restaurando Vidas. E eu quero te convidar para você ir lá no canal, já apertar lá, se inscrever, dar um joinha lá, entendeu? Deixar o seu comentário, deixa o seu comentário, vamos conversar, deixa lá as tuas dúvidas, que se eu puder ajudar, claro que estarei ajudando com imenso prazer. Eu quero dizer também que eu não sou dono da verdade, tá? Mas também quero dar honra. Eu tenho como professor, né, o meu mestres, como muitos homens de Deus, tá? Nós fazemos um seminário. Eu quero acusar aqui o nome do meu mestre, doutor Alderi Nelson Rocha, um homem de Deus. Eu faço um seminário com ele na Academia de Pregadores, e graças a Deus isso tem enriquecido muito o meu conhecimento e feito que o meu ministério ficasse muito, tomasse uma proporção maior. Então, mas quando eu digo maior, é na graça e no conhecimento. Também tem o nosso brilhante professor Eduardo Reis, que sabe tudo. Então eu tenho assistido aulas com eles, né? aula de vídeo, tem sido bênção para a minha vida. Então eu quero dar honra a quem tem honra. Eu tenho aprendido, e assim como Paulo, aprendi do Senhor aquilo que vos ensinei. Então eu tenho aprendido com outros professores aquilo que eu estou passando aqui. Não é um plágio, é aquilo que nós sentamos para aprender. Então toda a honra e toda a glória, ela pertence ao Senhor Deus. E depois os nossos professores que estão dedicados aí a estar nos ensinando. Eu louvo a Deus pela vida do Dr. Alderi, do pastor Eduardo Reis e todos os outros que fazem parte desse seminário. Se você acha interessante, visita lá o site da Academia de Pregadores, amém? Então, deixa eu te falar, eu quero começar orando nesta noite por você e pelas nossas vidas, amém? Pai eterno, Deus querido, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de mais um dia de estarmos de pés na tua presença. Quando eu digo de pés, Senhor, porque deitamos e nos levantamos. E sabemos, ó Pai, que estamos aqui porque o Senhor nos permitiu. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos guardou de todo mal, nos livrou, Senhor, dos laços do passarinheiro, não permitindo que nenhuma praga viesse nos alcançar, mas que o Senhor guardou o nosso lar. E eu creio que o Senhor continuará guardando as nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos mais um dia com esse estudo. Abençoa aqueles que vão participar, que vão, meu Deus, estar comigo nesta hora. Abençoa, Senhor. Abra o seu entendimento, dá discernimento, e que possamos juntos, ó Deus, sentir a tua presença, e que esse estudo, ele venha ser, meu Pai, de grande valia para nossas vidas espirituais. Em nome de Jesus, engrandeça o teu nome eternamente. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos dar continuidade à parte 2 do vídeo de ontem, que nós colocamos lá no YouTube, também no Facebook. E nós falamos sobre a criação do homem, o propósito de Deus fazer todas as coisas para preparar a chegada de Adão, né? Deus fez a terra, o céu, desculpa, já com a intenção de preparar a vinda, a chegada do primeiro homem, o Adão. Então, Deus coloca ele nesta terra que ele preparou, que ele fez detalhadamente, com carinho, para dar um lar, o harmônico, para a chegada deste homem, juntamente com a mulher.
Eva, né? Essa família, Deus receberia esta família num lugar propício, e Deus achou de bom achar o Éden. E dentro do Éden, Deus colocou o jardim. E nós vamos ler isso. Eu convido os irmãos para que acompanhem a leitura no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, do versículo 15 em diante, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse. E pôs o Senhor Jeová, Deus, o homem, um preceito, dizendo: De todas as árvores do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, a morte experimentarás. Disse mais o Senhor Jeová, Deus: Não é bom que Adão esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, ajudadora, idônea, semelhante. Da terra formou, pois o Senhor Jeová Deus todos os animais do campo e todas as ervas do céu, e os trouxe a Adão, para ver como ele os chamaria. E como Adão denominou a toda criatura, assim foi o seu nome. E Adão deu nomes a todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais do campo, mas para si mesmo não se achava ajudadora idônea semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou, com carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, tomou, edificou uma mulher e a trouxe a Adão. Então disse Adão: Esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. E lhe será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E os dois estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Aleluia. Então nós vemos aqui nesse trecho importantíssimo, né, que Deus ele prepara um lar. Agora o que faltava? Faltava quem habitasse nele. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Como Deus ele preparou o ambiente totalmente harmônico, colocando tudo em seus lugares, botou o sol para iluminar o dia, para governar o dia, a lua para governar a noite, fez os firmamentos, separou águas da porção seca das porções de água, ainda não havia chuva, então subia, né, e o vapor da terra, e ali a terra começou a ter ali as suas gramas e as árvores, e Deus agora da terra fez os animais, os que voavam, os que se rastejavam, os domésticos, enfim. Deus ele prepara todo um lar. E não é diferente na nossa vida quando nós nos preparamos para receber uma família. Nós nos preparamos, queremos um lugar aconchegante, um lugar onde possamos ser, que podemos chamar de porto seguro. E é isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele colocou dentro do Éden um jardim e pôs o homem lá. E quando no seu trabalho, no seu esforço, que era arar a terra, cuidar dela e nominar todos os animais e todas as coisas, Deus percebe já no coração de Adão a necessidade
de ter alguém que fosse semelhante a ele, que fosse uma ajudadora. É isso que Deus queria, que a mulher ela se tornasse uma ajudadora idônea, ela estivesse sempre do lado do seu esposo para ajudar, não para comandar ou então para ir contra, não, mas ser uma ajudadora idônea. Então a Bíblia diz isso. Então Deus preparou esse ambiente. E foi o que lemos, Deus fez um sono, caía Adão um sono profundo, e da costela de Adão ele faz Eva. Ele traz Eva à vida. Porque da vida ele faz vida. Adão era uma alma vivente. Foi soprado nele o fôlego de vida. Então Adão produzia vida. E Eva agora sai da vida que Deus produzira a Adão, fazendo assim os dois se tornarem um só. Não duas pessoas separadas, mas duas pessoas juntas, né? Por isso Deus tira ele da costela de Adão e fecha com a própria carne, para que ele sentisse, tivessem o mesmo desejo, o mesmo pensamento. Claro que eu creio que Deus fez o homem e mulher com pensamentos diferentes, mas não para brigar, não para entrar em conflito, mas para resolver situações, porque sabemos que duas cabeças pensam melhor que uma, mas espiritualmente era um só. E Deus coloca isso já na frente e deixará o homem e a sua família. Se Adão era a primeira família sendo criada, Deus já falava com o futuro sobre deixará o homem do seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão umas. Então, eu me alegro, porque nós vemos aqui, irmãos, Deus ele manifestando dentro de um propósito único a constituição familiar. O quanto a família é importante, e hoje nós vemos as pessoas sem esse conhecimento querendo destruir a família que Deus constitui no Éden. Então essa é a primeira bênção que eu vejo dentro do Éden. É a união de uma formação familiar. Então nós temos que pensar agora na minha família hoje, como eu estou vivendo junto com a minha família, né? Com a minha esposa, com meus filhos, aqueles que se dão. Porque temos que entender que quando eu saio da casa da minha mãe, dos meus pais, né, melhor dizendo, em meu caso, eu deixo agora de ser chamado família para ser parente, porque a família agora é minha, é a que eu formei. Isso dá muito pano aí para manga, discussões teológicas e até pensamentos, né? Mas é bom separar isso, parente e família. Parente é aqueles que nos ajudou a formar uma família. Então a minha mãe, meus pais me ajudaram, eu saio agora disso e torno-se uma família. Então a família é um presente, é uma bênção de Deus para o casal, para o homem. Por quê? Porque não é bom que ele viva só, não é bom que a solidão bata no coração, que a tristeza assole por não ter ninguém que seja idônea, né, que seja uma ajudadora, assim como a mulher, o homem, enfim. Então nós temos que retornar a essas bênçãos e parar de acreditar que família é uma instituição falida. Não é. A família ainda é constituída, uma construção por Deus. Deus constituiu a família para que a família pudesse gerar uma sociedade forte, uma sociedade rica em caráter, em princípios. Então, a família, quando ela é destruída, a sociedade é destruída. A sociedade ela se desenvolve de uma forma muito fraca. Porque uma família ela tem que estar unida não só na doença, na diversidade, não. Ela tem que estar unida nos pensamentos. Ela tem que estar unida na maneira de conduzir a vida. A família forma caráter. Ela cria seres humanos com caráter.
Então, a sociedade é assim, e o que nós vemos hoje é uma sociedade fraca. Por quê? Porque as famílias se dividiram, cada um pensa de uma forma, e há muita briga, muita contenda de ideologias dentro de uma casa só. E Jesus ele vai nos ensinar que um reino ele dividido ele não subsiste. Então, nós temos que entender que a nossa família ela tem que estar unida, para que a gente possa ter uma sociedade, uma sociedade forte. Por quê? Porque homens e mulheres com caráter, a nossa juventude, né? Eu gosto de pensar assim, que eu, na minha idade, como ancião hoje, que ensino ou tento ensinar, vivo de uma maneira mais centrada do que quando eu era mais novo, porque pensava que tudo se resolvia, ou se não resolvia, a qualquer hora eu podia resolver, deixa para amanhã que depois a gente vê. Temos que ensinar os nossos jovens a ter decisões que gerem o amanhã. As minhas decisões são as sementes que eu lanço. Porque o apóstolo Paulo fala que quem semeia vento, quem planta vento, semeia tempestade. Então, as minhas decisões como pai têm que afetar as decisões dos meus filhos como futuro para eles. Por quê? Porque amanhã vai depender das ações de hoje. Porque ninguém vive um momento, mas todos nós vivemos aquilo que plantamos. O que plantamos, colhemos. Então temos que saber o que plantamos hoje. Então a família ela tem que resgatar esse vínculo de ter aquele contato próximo, né, dos filhos com os pais com os filhos. Eu tenho um vídeo que eu gravei algum tempo atrás falando sobre isso. Nossos filhos, nossos jovens, eles são sufocados pela forma que nós agimos. E acreditamos que o caráter ele é moldado. Então eu preciso ter paciência, eu preciso ter sabedoria, eu preciso pedir orientação a Deus para chegar até um jovem, o meu filho, para que ele entenda a maneira que ele... Porque ele vai dizer, você teve uma vida, eu tenho outra. Mas a minha vida tem que ser o espelho para os nossos filhos. E eu creio que muitos, inclusive eu, errou nessa situação por não conhecer essa verdade. E hoje paga pelo que não deixou de raiz, ou melhor, não deixou como exemplo arraizar na figura dos nossos filhos, nossos jovens, para que eles possam prosseguir, que eles possam dar continuidade daquilo que nós deixamos. Quem é que vai ter um legado? Quem é que vai ser lembrado se os nossos filhos se desviarem da verdade? Temos que deixar nossos legados, o legado da verdade, temos que deixar a justiça de Deus operar, a verdade, para que nossos filhos amanhã passem isso para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e assim vai, porque tudo começou. Houve esse princípio, e Deus, ele se preocupou do princípio, o Bereshit, o começo de tudo, fazendo um lar, um lar que pudesse receber um casal, que eles pudessem ser felizes, que pudesse ver junto o seu crescimento espiritual e também material. Então, nós vemos aqui Deus da construção da família, mas dentro disso, Deus agora ele faz uma recomendação. Quando fala em recomendação, ele dá uma ordem, na verdade. Ele diz que de todas as árvores é liberado. De tudo ele pode comer, de todas elas. Mas de uma específica, Deus agora fala para Adão para que não coma. E disse Deus: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a morte experimentará. Adão, ele não nasceu para a morte, mas não nasceu eterno. Só que Adão não tinha experimentado a morte ainda, ou sentimentos de morte, ou medo da morte. Não. Então Deus agora, dentro do jardim, ele coloca agora uma ordem. E ele diz que é sobre a condição, nós vamos falar sobre essa condição, a condição da obediência. O que
Deus queria com isso? Que o homem não fosse robotizado, que o homem não fosse um fantoche, mas que ele tivesse a obediência. Ele deveria andar com regras. E colocou uma regra tão simples, irmãos, que foi: comereis todas elas, e uma, essa é minha, e eu não quero que coma. É aí que começa uma luta dentro do homem. É quando há uma proibição. Parece que nós somos homens atraídos pelo que é proibido. E isso aconteceu com Adão. A obediência estava fundamentada em comer ou não comer da árvore. Todas as espécies ali eram liberadas, né? Ela significava, as espécies liberadas, ela significava a fartura, a presença da liberdade de Deus. E a árvore que Deus proíbe, ela significava a obediência. É a árvore que eu tinha que me segurar, eu tinha que me retratar. Não, eu tinha que me policiar. E muitas vezes ainda acontece isso na nossa vida. Tem tantas coisas que pode, mas eu sou fascinado pelo que não pode. Isso nos leva a pecarmos contra Deus. Então, todos homens nascemos neste mundo. Então, este mundo que tem parece que tudo é lícito, né? Tudo eu posso fazer, mas quando Deus ele nos chama para um propósito, assim como fez com Adão, ele coloca limites. Porque o limite, ele nos concede princípios. E foi isso que aconteceu com Adão. Adão, ele ouviu isso. Só que ele não passou para frente. Porque quando Deus falou com Adão, o responsável. Adão era responsável em arar a terra e cuidar de Eva. E nesse momento acontece de Adão ficar preocupado em arar a terra e deixa a Eva, a sua esposa, sem a devida informação. Quando falam sobre informação, eu quero dizer que Adão, ele não deveria ter deixado Eva sozinha, porque Deus olhou para o coração de Adão e disse: não é bom que o homem fique só, ou viva, né? Então, quando Adão, ele separa isso, ele tira e entra no esquecimento que tinha uma ordem para a terra, mas ele deixou a mulher sozinha. E não era bom. Não era bom para ele, como também não era bom para ela. E aí que começa o problema todo. É quando nós fazemos algo achando que estamos certos. Quando nós buscamos mais algo e cobrimos algo e descobrimos outro. Quando nós olhamos mais para a materialidade e esquecemos da espiritualidade. Quando buscamos mais a espiritualidade, esquecemos da naturalidade. Ou então, menor, quando nós não sabemos equilibrar as coisas. O que acontece? Quando não há um equilíbrio, acontece o desequilíbrio. Foi o que aconteceu no jardim do Éden. O primeiro erro não foi de Adão. Ou melhor, não foi só de Eva, mas de Adão. Por quê? Porque Adão deixou Eva sozinha. E é aí que começa uma trajetória de pecado, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro. E de todos os animais da terra, Deus coloca a serpente, ela mais astuta. Então, a serpente, ela agora percebe isso. O diabo, a antiga serpente, ele percebe isso. E vê uma maneira de colocar algo ruim dentro
do Éden, que era de todo bom. É a oportunidade que ele tinha, que o diabo tinha, de minar os projetos de Deus.